Amados irmãos e irmãs, hoje o Espírito Santo nos convida a refletir sobre um tema que é a base da nossa fé. O arrependimento é uma palavra que, para muitos, soa pesada, mas é, na verdade, um ato de graça e misericórdia. O arrependimento não é um peso, é a porta para a vida abundante que Jesus prometeu, assim como o profeta Joel clamou ao povo de Israel. Deus nos chama hoje, convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Joel, capítulo 2, versículo 12. Esta é uma mensagem urgente e vital, não é apenas um chamado individual, mas para toda a igreja, porque Deus quer trazer um avivamento. A necessidade do arrependimento. A Bíblia é clara. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, versículo 23. O pecado não é algo que podemos ignorar ou minimizar. Ele nos separa de Deus, nos rouba a paz, destrói relacionamentos e nos conduz à morte espiritual. Em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4 e 5, Jesus repreende a igreja de Éfeso, dizendo: "Tenho, porém, contra você que abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio." O arrependimento é a ponte que nos reconcilia com Deus, não importa o que você tenha feito, quão longe você se sente. Deus é poderoso para perdoar e restaurar. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2. O que é o arrependimento? Arrependimento não é apenas sentir remorso ou culpa pelo pecado, é muito mais profundo. No original grego, a palavra para arrependimento é metanoia, que significa mudança de mente. É um redirecionamento completo da sua vida, uma decisão de abandonar o pecado e voltar-se para Deus, como o filho pródigo que disse: "Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai." Lucas, capítulo 15, versículo 18. O verdadeiro arrependimento nos leva à ação. A mudança que o arrependimento traz não é apenas externa, mas interna. Não é trocar hábitos por força de vontade, mas permitir que o Espírito Santo transforme o nosso coração. É confessar nossos pecados, abandonar o orgulho e dizer como Davi: "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável." Salmos 51, versículo 10. 3. O coração de Deus no arrependimento. Você sabia que Deus se alegra com o arrependimento? A Bíblia nos diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Deus não está aqui para condenar você, mas para resgatá-lo. Ele é como o pai que, ao ver o filho pródigo ao longe, corre ao seu encontro, cheio de compaixão, e o restaura completamente. Essa é a natureza do nosso Deus. Ele é amoroso, paciente e cheio de graça. Em Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, ele declara: "Acaso tenho eu prazer na morte do ímpio? Diz o soberano Senhor. Antes, não desejo eu que ele se converta dos seus caminhos e viva." Se hoje você sente o peso do pecado, saiba que Deus não quer que você carregue essa carga. Ele já colocou tudo sobre os ombros de Jesus na cruz. Tudo o que você precisa fazer é se render e confiar. 4. Exemplos bíblicos de arrependimento. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que experimentaram o poder do arrependimento. Pense em Pedro, que negou Jesus 3 vezes, mas chorou amargamente e foi restaurado como líder da igreja. Lembre-se de Davi, que caiu em pecado terrível, mas reconheceu sua culpa e escreveu um dos salmos mais poderosos de arrependimento, o Salmo 51. Outro exemplo impactante é o de Zaqueu, o cobrador de impostos. Ao encontrar Jesus, ele imediatamente confessou seus pecados, restituiu o que havia roubado e mudou sua vida completamente. Jesus então declarou: "Hoje houve salvação nesta casa." Lucas, capítulo 19, versículo 9. Esses exemplos nos mostram que o arrependimento traz transformação imediata. Deus não espera a perfeição antes de perdoar. Ele espera sinceridade. 5. O impacto do arrependimento em nossa vida. Quando nos arrependemos, Deus faz uma obra nova em nós. Ele nos limpa, nos restaura e nos enche com o Espírito Santo. Veja o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento abre as portas para o avivamento pessoal e coletivo. Igrejas que se humilham diante de Deus experimentam o poder do Espírito em um nível mais profundo. Vidas são transformadas, pecados são abandonados, e a glória de Deus se manifesta de maneira poderosa. 6. O clamor de Deus para este tempo. Vivemos em tempos de muita distração e frieza espiritual. Muitos perderam o fervor e a paixão pelo Evangelho. O pecado, antes temido, tornou-se normal para muitos. Mas Deus está levantando uma geração que busca santidade, que não se conforma com o mundo, assim como no tempo de Elias. Deus está perguntando, até quando vocês oscilarão entre dois caminhos? 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. Hoje é o dia de decisão. Não adie o chamado de Deus para amanhã. Não há promessa de que haverá outra oportunidade. Como diz Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. 7. Um convite à restauração. Talvez você tenha se desviado do caminho, ou está vivendo uma vida de aparência, mas sabe que há áreas na sua vida que precisam ser entregues a Deus. Talvez seja o orgulho, a mentira, a impureza, ou mesmo a falta de fé. Deus está dizendo hoje: eu te amo, venha como você está e eu te farei novo. O profeta Isaías nos lembra da bondade de Deus ao dizer: ainda que os seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Não há pecado grande demais que o sangue de Jesus não possa limpar. Amados, o arrependimento é o início de uma nova jornada com Deus. Ele não quer apenas que você se arrependa, mas que viva uma vida transformada, cheia de propósito, paz e alegria. O Espírito Santo está aqui agora, tocando corações, convencendo de pecado, justiça e juízo. Não resista ao chamado de Deus. Hoje é o dia de voltar ao primeiro amor. Levante-se, confesse seus pecados e abrace a graça de Deus que está disponível para você. Se você sente que Deus está falando com você, não ignore. Diga: Senhor, eu me arrependo e me rendo a Ti. Experimente o abraço do Pai, a liberdade do perdão e a alegria da salvação. Volte ao primeiro amor e veja o que Deus pode fazer na sua vida. Ele não apenas perdoa, mas restaura, renova e faz de você uma nova criação. O avivamento começa em corações que se rendem. Seja você o início do que Deus quer fazer na sua casa, na sua igreja e na sua geração. Deus te abençoe.